Eu lembro que o primeiro trabalho que chamou a atenção do Thiago foi no Veranópolis, né? Não foi, assim, para nós, sim. na Gaúchos. Depois vem o Atlético Paranaense. Como é que é o salto do Veranópolis para o Atlético Paranaense? O que tem no meio disso e como é que tu chegou no Atlético lá? Cara, na verdade em 2016 eu ia largar o futebol. Olha como é que são as coisas. Em 2016 eu tinha feito a Série D pelo São Paulo de Rio Grande. E a gente tinha ido, não tinha ido bem porque a gente não classificou na primeira fase do São Paulo de Rio Grande. Porque a ideia era renovar para 2017, fazer o gauchão lá. E eu fui demitido. E aí eu cheguei no final do ano e falei para minha esposa, eu parei, não vou mais trabalhar, vou fazer um mestrado, vou estudar, fazer outra coisa aí para dar sequência na minha vida, porque eu tô aí desde 2000 rodando no futebol do interior, dando aí murro em ponta de faca e não consigo dar aquele salto, né? E a minha esposa, muito parceira, sempre falou, não, acredita no teu sonho, vai. Enfim, aí, final do ano, telefone desligado, cara, nem bola pro telefone. Ademir do Veranópolis me liga, perguntando se eu queria ir pro Veranópolis. Ele conhecia meu trabalho porque acompanhou durante quase 3 anos a minha passagem pelas categorias de base do Juventude e queria apostar num nome novo, cara, e aí veio a oportunidade de ir pro Veranópolis. E sem Clube organizado, né? Arrumadinho. Uma pena estar na segunda porque é arrumadinho o Veranópolis, tem a gratidão e o carinho lá pelo Veranópolis é enorme. E a gente fez um gauchão bom, a gente terminou ali em quinto colocado, acho que foi a nossa colocação final. E aí veio o convite do Grêmio Sub-20 para assumir a categoria de base do Grêmio. Eu já tinha trabalhado na base do Grêmio em 2013, no Sub-15 naquela época. E veio o convite do time da Série D do Brasileiro na época, que era o São Bernardo, de São Paulo, jogava A2 também. Esse time do interior é bom. E veio o convite do Sub-19 do Atlético Paranaense, velho. E aí eu fiquei um pouco na dúvida e fui conhecer. Os caras me convidaram para ir conhecer lá o Atlético, a estrutura. Quem me convidou foi o Paulo Autuori, né, junto com o William Thomas, que hoje os dois inclusive estão aqui no Internacional. E eu fui lá, conheci o Atlético, quando eu entrei no CT, falei, não, é aqui, né, cara? É aqui, o CT do Atlético extraordinário, um clube com ideias, organizado, profissionais bons, né? Um clube que você consegue também enxergar uma perspectiva de crescimento, porque a grande parcela dos clubes, quando você trabalha na base, cara, você não tem uma perspectiva de chegar ao profissional. É muito raro, sabe? Eu não lembro, por exemplo, no Grêmio, no Inter, um cara que tenha saído do Sub-20, assumido profissional e se mantido efetivo. Não. Né? Sabe? Foi interino durante um tempo. O Roger fez esse caminho, mas como auxiliar permanente do Grêmio. Não, depois ele saiu, né? Depois ele saiu, vai pra Juventude, roda, e é o Roger, que tem uma história no clube. O Thiago Nunes recentemente... O Thiago Nunes é o senhor, né? Thiago Gomes... É pelo senhor. Mas enfim, questão de respeito. O Thiago Gomes também teve em categoria de base, fez 2, meia dúzia de jogo, mas aí saiu até, né? Então, e aí... É pouco, é raríssimo mesmo. Quando eu vou pro Atlético, cara, eu pensei muito nisso, assim, a oportunidade de crescimento. E fui totalmente... Mas não prometeram pra ti isso? Nada, não. Fui totalmente desprendido disso também. Eu queria ter um pouco de estabilidade, velho. Sim, me ver um contratinho um pouquinho maior pra poder viver. Porque a gente no interior, a gente sobrevive, a cada 5 meses tem que procurar um novo emprego, porque terminou o calendário. Né? Então você tá sempre com essa troca de clube, e a família sofre muito, né? Eu já tinha minha filha, a Luísa, que tinha nascido em 2015, então ela tava com 2 anos e eu nesse pula-pula aí, né, sem conviver com a família direito. Deve ser difícil. E aí fui pro Atlético, né, e aí as coisas andaram lá da maneira que, né, nem nos melhores filmes aí americanos a gente poderia... Mas aquele teu time era um cano. Prever. Cara, no início ninguém sabia que era um cano, né? Não, mas desculpa, antes do cano do filme... Tu é campeão paranaense, porque o Atlético não joga, né? Por uma, não sei o que é, uma birra, o que é lá. Não, é perspectiva de formação, cara. Eu fui pro Sub-19 e no final do ano os caras chegaram pra mim e falaram, Thiago, a gente vai jogar o Campeonato Paranaense com o time B, o time de aspirantes, que era a nomenclatura, e tu vai ser o treinador. Eu falei, top, então, tô aí pra o que deve é. E aí a gente, pela primeira vez, consegue ser campeão. Né, daquele campeonato, porque nos anos anteriores o Atlético entrava com o time B, mas no meio do caminho sempre dava problema, o time estava brigando para não cair ou não ia classificar, os caras metiam o time principal para melhorar o time. E aí foi a primeira vez que a gente iniciou e terminou com o time, né, de aspirantes. E esse tinha Bruno Guimarães. Esse time era um baita time, cara, sabe? Só que ninguém sabia que esses moleques eram o que eram, né? Tá, mas tu sabia que eles tinham qualidade? Não, a gente sabia que era bom, mas não sabia que ia chegar nesse nível.
né, que chegaram. Dois que aspiram Copa do Mundo. O time era um baita time. Nós tínhamos o Caio, goleiro, que é o menino que depois saiu para rodar, o Diego, que tinha jogado no Botafogo. A nossa dupla de zaga era o Zé Ivaldo, que está no Cruzeiro hoje, Sim, né, e depois jogando no profissional, e o Léo Pereira, o Renan Lodge. Porra, olha aí. Nós tínhamos o David, que era um volante já experiente, que é um cara que dava maturidade pro time. Tá, esse David... O David que jogou no próprio Atlético, né? Aí tínhamos o Bruno Guimarães, o João Pedro, um outro meia esquerda, né, que rodou bem também em Paraná e em outros lugares, o Matheus Anjos, o Ederson, atacante, que também dava experiência para o nosso time. Aquele, que era do Atlético. Isso. E o Marcinho, que hoje está jogando no... Onde é que tá o Marcinho, cara? Eu vi o Marcinho entrando num jogo agora, esses dias aí. Que jogou no São Paulo, enfim. Então nosso time era um baita time, a gente fez uma baita campanha, né? Perdeu só um jogo, o primeiro jogo da final pro Coxa, e depois virou, sabe? E aí criou uma relação com a torcida top, assim. Né? Top porque era a primeira vez que esse time ganhava, a gente foi campeão, primeiro título da história da Baixada. Né? A Baixada nunca tinha comemorado um título, né? Da Baixada Nova, né? Sim, a reformada. Né? A reformada. Então criou todo um negócio legal assim, e depois na sequência a equipe principal começou a ir mal, né, velho? Os caras começaram a ir mal, os caras emendaram aí 14 jogos sem vencer, algo do tipo. Porra. E aí teve uma parada para a Copa do Mundo, e aí os caras demitiram o Fernando Diniz. A gente reformulou um pouco o mas elenco. o Diniz começa bem no Atlético. Inicia bem. Ele inicia bem. Teve uma vitória sobre a Chapecoense 5-0, meteu tipo, 3 no News, sabe? Fez uns jogaços assim. Ganhou do São Paulo no jogo da ida da Copa do Brasil, classificou em cima do São Paulo. Mas depois os resultados acabaram não vindo e aí, cara, todos os clubes têm isso. É mentira achar que, porque o Atlético tem um projeto e coisa. O Atlético é um dos times que mais troca de treinador do Brasil, sabe? Acabou demitindo o Fernando. E aí eu era a bola da vez, cara. Era a bola da vez. Mas legal que eles olharam pra dentro, não foram pra fora. Olharam com aquele olhar de, a torcida tá pedindo esse cara e vamos colocar, né? Entendi. Tu sente que não era... Não, eu tinha muita moral no clube pela conquista do Paranaense, velho, sabe? Mas o que tu tava fazendo enquanto o Diniz tava lá? A gente tava jogando o Brasileiro Sub-23. E tava indo bem? Não, tava indo bem. A gente tinha acabado de jogar um jogo contra a Avaí na ressacada, ganhamos 3-2. E aí no dia seguinte, né, foi anunciada a saída do Fernando e a gente tá treinando lá no campo 2 lá. E aí vem o supervisor, e aí tá eu, o Evandro, meu auxiliar, e eu falei, olha, lá vem ele. Já Nós tinha... vamos subir, pode... Já tava lendo o ambiente, né? E aí o Evandro falou pra mim assim, velho, mas tu não acha que é uma fria? O Atlético era o 19º colocado. Não acha uma fria, porque será que é um momento? Eu falei, velho, pior que tá, não fica. Que nem o Tiririca, pior que tá, não fica. Vamos abraçar essa bronca aí, vambora, né, cara? E aí, dali pra diante, cara... E o que tu fez pra esse time? Tu botou esses moleques que tu tinha confiança neles pra jogar? Cara, a gente mudou muito o time também, né? Chegaram jogadores que não estavam jogando antes, né? Então, da escalação do Fernando, cara, entrou o Léo Pereira, que não jogava, né? O Léo Pereira não utilizava ele. O Renan não era titular, jogava o Thiago Carleto, lateral esquerdo. Ah, sim, claro. Quem mais que entrou? O Bruno Guimarães não era titular, meu. Titular era Lúcio e a gente trouxe o Wellington do Vasco. O Wellington não estava bem no Vasco lá e a gente acabou trazendo ele, então não tinha... Porque com o Fernando não utiliza primeiros volantes, por exemplo. Não utilizava naquele momento, sabe? Hoje até está usando. Então aquele cara mais clássico, pegador, não utilizava muito. E no meu modelo de jogo tinha que ter um primeiro volante. Que era o Wellington, no caso. Então não tinha mais primeiro volante no clube naquele momento para jogar, a gente trouxe o Wellington. E aí jogou o Wellington. O Bruno veio do Audax. O Bruno tava no ano anterior já, emprestado do Audax. E o Bruno só ficou no Atlético, velho. Olha como é que é o futebol, né? O Bruno só ficou no Atlético porque teve o time B. Porque se não tivesse time B, ele tinha sido devolvido para o Audax. Entendeu? Então, porque ele não ia... Naquele momento tinha-se dúvida se ele era um jogador para estar no primeiro time do Atlético. Que loucura que o futebol é. E aí ele destruiu com o Paranaense, né? E aí subiu, a gente colocou ele para jogar também. O Fernando já estava colocando ele para jogar também. Então o tripé de meio ficou o Wellington, Rafael Veiga e Bruno Guimarães. E Lúcio Gonzalez primeiro. Tá. O Bruno era um terceiro cara que entrava sempre aqui. O Veiga era um cara que tinha uma desconfiança geral da torcida, porque ele era do Coxa, né? Sabe? Estava emprestado pelo Palmeiras, não estava firmado. E aí chegou o Cirino vindo de fora, estava no mundo árabe. Sim, saído do Inter. O Pablo começou a jogar de 9 comigo, né? Tava jogando mais de lado. E aí, meu velho, e aí a gente tem um Nicão, né? E chega um tal de Rony, cara. E aí que eu... Cara, um baixinho chegou lá, um cara. Da Coreia, não? Veio do Japão. Brigaram no Japão, né? Tinha um rolo lá que ninguém queria contratar ele.
E aí nós olhávamos para aquele baixinho e falávamos assim, Indiozinho não vai jogar. Né? As primeiras avaliações físicas dele lá ruins, cara, e nossa, desconfiado com aquele Indiozinho. Cara, esse baixinho começou a jogar pra cacete e naquele ano de 2018 ele virou o 12º jogador, ele e o Bruno. Né? Então botava o Rony no segundo tempo naquela fumaça, né, velho? O que era esse time, velho? Não, depois, Sim, hoje não, a gente tem noção. Não, mérito meu não. Hoje a gente tem noção que os caras eram muito bons. Nossa, velho. Mas na época não tinha noção, cara. Tinha o que faz o Rony, cara. Joga demais. Nossa, velho. Tá, mas ele. E mérito do Abel também, né? Porque o Abel começou a botar ele de 9. Sim, agora, botou ele né? de 9, botou ele de referência. Com a gente ele jogava de lado, de ponta, né? De extrema. Mas o meu também. Cara, mas meu, é mérito da Abel, mas, meu, ter convicção com o cara aí, segura ele aí, meu. Vamos ver se ele pegar um corpo, ele vai. Isso é difícil também, tem umas coisas que são legais assim, né, Duda? Porque 18, quando a gente assume o time, velho, não era pra brigar pra ser campeão por nada. Era só pra não cair no brasileiro. A gente tava em 19º no brasileiro e a missão era não cair. Tanto que quando a gente vai jogar a Sul-Americana ali, que a gente pegou o Peñarol, o primeiro jogo em casa contra o Peñarol, que foi um jogo importantíssimo na caminhada, a gente colocou um time misto. Né? Porque a gente ia preservar pro fim de semana para jogar o brasileiro. Pra não cair. Né? E a gente ganhou esse jogo do Peñarol, ganhou do Vitória na sequência, sabe? Foi jogar depois, né, com o Corinthians, empatou em Itaquera, foi jogar com o Peñarol lá, meteu 4 no Peñarol lá dentro do campeão del siglo. E aí o negócio andou da maneira que a gente nem imaginava, cara. Depois que a gente saiu da zona, né, de perigo pro rebaixamento do brasileiro, e a gente olhou, parei um pouquinho, a gente tá nas quartas da Sul-Americana, velho. Vamos focar nisso aqui, cara. Dá pra chegar, né? E aí o time incorporou, deu liga, e aí foi até onde foi, né? 2018 foi mágico, assim. Foi extraordinário. E pro Atlético isso é o primeiro título internacional do clube, né? Primeiro título. Porque tem aquele brasileiro lá, né, de 2001, tô certo, né? Que era irado também de ver, era o Alex Mineiro, puta time, velho. Jadson, os três zagueiros, Dagoberto, É. Kleberson. Não, Dagoberto veio depois. Era o Kleberson, o Kleber, o centroavante. Kleber Pereira. Kleber Pereira, o Alex Mineiro, que veio pro Fabiano, lateral esquerdo. Era bom, velho. Era um baita time. Tinha Cocito. O Cocito, tinha o Cocito, acho que o Kleberson era mais de meia. Mas aí tinha os três zagueiros, né, que era o Gustavo, o Gustavo Camelo, velho, que jogou no São Paulo, do zagueiro, esqueci o nome agora. Sim, André Dias, não. Não, esquece.